Bom dia a todos. Vamos começar então? Então tá. Primeiramente, bom dia, né, para todo mundo. É com muita satisfação que damos abertura, né, à nossa última atividade da Semana da Matemática e Educação Matemática, né, aqui do Instituto Federal, Campus Bragança Paulista. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse sabadão, né? E eu me chamo Alex. Sou estudante do curso de licenciatura em matemática do 5º semestre e eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Tá? Então, eu estou localizado à frente de uma parede branca, sou um homem preto, de cabelos cacheados, castanhos escuros, com comprimento aproximadamente na altura da orelha, um pouco abaixo da orelha. Tenho 21 anos, uso óculos e tenho aproximadamente 1,87 de altura. Tá. Estou utilizando uma camisa branca, estampada, com um astronauta comendo pizza. E estou usando calça jeans azul e um tênis branco. Partindo dessa ideia, eu gostaria também, antes de contextualizar a SEMAT, eu gostaria de fazer um combinado com todo mundo aqui, tá? Para salvas de palmas, por favor, não vamos bater as palmas, vamos usar isso, por favor, para que, porque mais que tudo, aqui é para ser um ambiente inclusivo, então é muito importante a gente se atentar a pessoas com hipersensibilidade auditiva. Perfeito? Todo mundo? Perfeito. Então, a SEMAT é este evento que acontece anualmente aqui no Instituto, no campus de Bragança Paulista. Estamos na 14ª edição e é um espaço, é um evento que ocorre para fomentar críticas, análises, reflexões sobre não somente os conceitos, como carrega o nome, não somente os conceitos da matemática, mas também da educação matemática, da educação de modo geral. Isso é muito importante, né? Evidenciar que não temos aqui somente estudantes da licenciatura em matemática, né? Também tem o pessoal da pós, tem pessoas que vêm de fora também para prestigiar o nosso evento, e isso é muito legal. E tendo isso em mente, tendo essa contextualização, hoje teremos a atividade, será uma palestra intitulada como a Lei 10.639, de 2003. Diálogos sobre transversalidade e transdisciplinaridade na formação de professoras de matemática. Tá? Essa palestra será proferida pelo professor Jomar, espero estar acertando a pronúncia, Jomar Borges dos Santos, tá? E eu vou dar uma contextualizada de quem que é o professor Jomar para vocês terem uma ideia, tá? Vou dar uma lidinha aqui porque o currículo dele é bem extenso, inclusive isso aqui é um resumo porque eu entrei para ver o Lattes dele e tem muita coisa mesmo. Então, tá, vamos lá. Professor Jomar Borges, mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Paraná. Possui especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia, em Linguagem, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí. Um currículo e prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental, também pela Universidade Federal do Piauí. E em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia e em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília. Ele tem experiência na área da educação profissional e educação física, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, currículo, formação de professores, movimentos sociais e educação nas relações étnico-raciais,
Atualmente é técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal de São Paulo. Pelo que eu dei uma pesquisadinha também, eu acho que é campus de Jacareí. E é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, como a gente já conhece aqui, que tem algumas pessoas que fazem parte, inclusive. Perfeito, muito obrigado. Então, professor, pela sua presença. E agora eu vou passar a palavra ao professor, tá? Bom dia a todas e todos. Acho que você falando assim, parece mais coisa do que eu acho que é. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar participando da atividade. A gente sabe o quão difícil é a gente construir eventos, tem todo o processo de trabalho que a gente já desenvolve regularmente na instituição. E aí está um sábado com um auditório assim aqui, acho que demonstra a importância da atividade, assim. Eu me chamo Jomar, como fui apresentado, estou atuando na coordenadoria sociopedagógica lá no campus Jacareí e atualmente também faço parte da coordenação do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Brasileiros Afro-Indígenas, aqui do Instituto Federal de São Paulo. Agradecer a Bia, que fez o convite. Quando a Bia convidou, eu fiquei pensando, nossa, mas é na matemática, né? Quando a gente estava fazendo pedagogia, isso era uma das questões, assim, que a gente ficava, tá, mas a gente faz o quê? Só que, querendo ou não, o debate que a gente vai propor hoje é algo que tá, sim, tem um desdobramento na matemática, mas tem um desdobramento mais geral no campo educacional, assim, né? Então, a gente vai fazer essa troca, acho que mais do que a palestra mesmo, a gente vai conversar, porque pelo que eu vi também, tem muita gente que já desenvolve trabalho na área, e aí é interessante, né, saber o que é que tem sido feito em relação a algumas legislações. Eu estou até na dúvida. Dá para ouvir tranquilo? Assim? Ah, entendi. Então, bora lá. Antes de iniciar, só para saber, assim, quantos daqui conhecem a lei, a 10.639, de 2003? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que é a lei 10.639? Podem jogar. Isso. E ao tornar obrigatório, significaria, por exemplo, que a gente na matemática teria que estar trabalhando com esses conteúdos? Hoje, vocês conseguem visualizar isso? Não? Por quê? Diz aí. Eu acho que é por conta de construção também. Isso é uma coisa que a gente vem evoluindo muito, desde que eu comecei o curso, por exemplo. Mas, ainda assim, é um debate, como eu levantei na avaliação do curso, que ainda, infelizmente, acaba sendo muito atrelado às matérias pedagógicas. Então, as matérias que envolvem matemática, elas acabam passando por essas questões de forma muito transparente, talvez, assim, por se colocar. Não sei se respondeu. Então, no processo de formação de professores de matemática, o contato que vocês conseguem ter com essas questões são relacionados às disciplinas pedagógicas. Isso que você coloca. É uma questão. Alguém tem mais alguma ideia do porquê? Você não tem a liberdade de escolha do conteúdo do que você vai trabalhar em sala. Então, Essa coisa bizarra. o professor levanta uma outra questão interessante. Ó. Então, a perda de autonomia em relação à definição dos conteúdos no caso da educação estadual. Isso é um limitante aqui no Estado.
Eu sou professora na rede municipal aqui de Bragança Paulista e nós recebemos uma sequência didática. Ela é interdisciplinar, sim, porque ela é trabalhado, vem os textos, vem uma orientação. Como o professor falou, às vezes um pouquinho engessado, mas aí vai a nossa conduta dentro da sala de aula de como conduzir aquilo. Eu vejo que já tem uns 3 ou 4 anos que vem sequências didáticas para cada ano série. Eu sou professora do 1º ao 5º ano, gosto muito do 4º ano, esse ano estou com o 3º, e quando nós iniciamos a conversa com os alunos lá na sequência didática, eu percebo que eles já sabem bastante, sim, por ser um conteúdo que está vindo trabalhando há algum tempo aqui na prefeitura. Sobre o material, tenho, claro, né, sequência didática, a minha pontuação, mas, assim, aqui na Prefeitura de Bragança, até por ser lei, vem sim uma sequência didática para nós trabalharmos. Acabou de chegar, inclusive, a dos indígenas essa semana. Tá? Interessante. Pontos, né? Então, no processo de formação, foi pontuado que existe uma limitação de acesso. Na rede estadual, uma limitação em relação à autonomia da escolha dos conteúdos. E na rede municipal, a colega coloca que pais, séries iniciais, isso, tem sido cumprido, apesar da questão da sequência. Trabalham mesmo, por conta dos alunos que vêm do ano anterior, eles já têm um conhecimento. Quando você começa a falar, eles falam assim, nós vimos isso com a Pro do ano passado. Então, é um conteúdo que já vem uma crescente trabalhando, né? Às vezes, eu acho que ele é um pouco repetitivo, porém, as crianças são mais maduras, né? Então, eles têm outro entendimento quando nós começamos a aprofundar o conteúdo ali com eles, mas é uma sequência didática, né? Essa é uma relação contraditória que é um indicativo assim, do porquê a gente, apesar de 22 anos de implementação da lei, a gente ainda está discutindo como se fosse algo novo. Então, a gente tem locais que a gente, por diversas questões, seja vontade do Estado, seja mobilização dos agentes, que a gente consegue ter um desdobramento mais qualificado. Em outros, a gente ainda tem essa repercussão do que seria negativa, né? Em relação à política. A gente não tem a garantia do direito. Antes de entrar, só passar rapidinho para apresentar, né? A gente falou do NEABI, então a gente tem um núcleo aqui no Instituto que trabalha essa questão da Lei 10.639, mas também a 11.645 de 2008, que há essa atualização, né, para abranger a temática indígena. A gente hoje conta com cerca de 90 membros em todos, 30 e tantos campos do Estado. E esse ano a gente faz 10 anos. Assim. Então, tem um trabalho do núcleo para tentar monitorar como é essa aplicação, inclusive, da lei no Instituto Federal. E a gente tem diversas experiências em relação a isso. E aí eu comecei perguntando se vocês conheciam a lei, e aí vocês relataram. Mas será que ainda faz sentido ficar discutindo essas questões? A gente vive tempos assim, históricos, isso faz parte, onde ao pautar a aplicação da lei, o que a gente normalmente ouve nos espaços, inclusive na instituição, será que faz sentido ainda estar discutindo? Mas isso do racismo é algo que ficou assim. Sacou? Vocês têm esse papo há 300 anos? Vocês acham que faz sentido continuar discutindo? Por quê? Eu acho que exatamente quando você faz uma análise social, isso fica muito claro. Acho que na oficina da Bia, inclusive, eu pontuei isso porque, ainda assim, nós vemos que a população preta, ela ocupa, vamos colocar ocupa, mas não sei se seria o termo correto, mas se refere à maior parte da nossa sociedade brasileira. E, consequentemente, isso deveria ter uma outra visão, e não só a questão como é estampada nos jornais, de que a gente só vê a comunidade preta como de uma forma bem marginalizada, de uma forma muito pejorativa, estampado como algo negativo, e falamos sobre acessos, sobre
autoestima ainda assim é uma coisa que afeta. Então, se ainda afeta, se ainda tem essa limitação, quer dizer que não está tudo certo, quer dizer que isso deve ser, sim, debatido, isso deve ser, sim, levantado, porque ainda assim, pensar que a gente está em 2025, ainda tem pessoas que não conseguem se olhar e se sentirem representados em diversos ambientes, em diversos espaços, não conseguem ocupar esses espaços. Então, eu acho muito importante, na verdade, a gente debater isso, porque é uma coisa que nos afeta nos dias de hoje, mesmo 200 anos após todo o processo que foi, sabe? Embora ainda tenha essa lei que foi feita, ainda a história dos indígenas é muito pouco contada. Se você olhar na BNCC, tem muito poucas coisas que é falado, né? Eles pedem para falar, e é muita história mal contada, uma história que às vezes não é escondida, que não conta, que nem da ditadura, que não conta o que os indígenas sofreram, muitas outras coisas. E esse ano teve um desfile da Mocidade, acho que foi da Mocidade da Moca. Eles falaram sobre os indígenas e essa história mal contada, essa história que foi escondida. Então, do meu ponto de vista, a lei, né? A lei ela impõe ações, apenas ações, né? E o preconceito hoje ele está dentro do coração da pessoa, envolve sentimento, envolve valores. Então, quando você não tem o conhecimento do outro, você tem um preconceito, você nasce um preconceito dentro de você. Então, a importância da gente conhecer o outro, saber o que é, né, uma cultura, saber o que faz parte daquele ser humano, é muito importante para a gente evitar isso, né, evitar esse sentimento do preconceito. Alguém mais? Bom dia. Eu gostaria de dizer também que a matemática está sempre ligada ao matemático. Então, é um homem branco, mas no continente africano já se fazia matemática, já tinha conhecimento de metalurgia, e assim como os povos indígenas aqui no Brasil, os povos indígenas também da América Latina. Você imagina, para fazer uma pirâmide no Peru, o pessoal sabia de engenharia, né? Então, eu acho que com esses conceitos poderiam ser trabalhados em sala de aula. As nossas crianças pretas e indígenas já teriam um novo olhar e não teriam um afastamento ao estudo da matemática. É interessante essa questão a partir de uma outra epistemologia, será que a forma que a matemática seria vista seria outra? Mas eu acho que é fundamental recolocar a questão. Por quê? Porque, de fato, tanto quando a gente vai discutir questão racial, vai discutir as questões, outras violências, o dado que a gente tem é muito, isso aí já é irrelevante, isso aí já passou, não faz sentido ficar discutindo isso. A gente não é mais assim. E aí, especificamente em relação à questão racial, se a gente for olhar para qualquer indicador, o que vai estar ali no extremo da precariedade será sempre a população negra e indígena. E aí não é porque a população negra e indígena tem um desmérito em relação a outros grupos raciais. Porque isso é um discurso que se construiu, inclusive, no finalzinho ali do pós-abolição, né? Por teóricos, inclusive por uma teoria que foi conhecida como o mito da democracia racial. Que o processo de escravização no Brasil, ele não foi isso tudo que dizem. Não foi tão pesado. Inclusive, eles viviam em condições muito piores lá de onde eles vinham. Foi um favor, praticamente. Foi quase que uma colaboração. A gente precisava de mão de obra
Eles precisavam sair dessa situação e, assim, quem não prosperou no pós-abolição foi porque não quis. É porque era preguiçoso. Então, não tem isso de, ainda temos que estar discutindo. Então, essas teorias que foram formuladas no pós-abolição ainda hoje vigoram. Então, o tempo todo a gente tem que estar retomando. Só que é isso, se a gente for observar os indicadores, desigualdades socioeconômicas, quem vai estar no extremo sempre será. Semana passada saiu um dado em relação à questão da alfabetização no Brasil, não foi? E aí, se vocês forem olhar, quem é o grupo mais vulnerabilizado? Quem é? A população negra. Então, eu esqueço. O Alex, ele falou em relação a essa questão da representatividade, de parte da história também que não é contada, e isso faz sentido também. Por quê? A gente passou por um processo de pós-abolição, onde algo que é comum em vários processos de violência de um povo sobre o outro, a gente não teve aqui, que foi o processo de reparação. Inclusive, o reconhecimento que existia racismo no Brasil só foi feito no início dos anos 2000. E aí, parte dessas políticas que são montadas são, inclusive, nesse escopo, né, de luta do movimento negro para conseguir reparação a esse processo. O campo educacional é um campo-chave, que também, se vocês forem olhar os dados em relação à possibilidade de renda, necessariamente está atrelado a nível educacional. E aí não estou dizendo que você, sem um nível superior, você não consegue montar seu negócio, prosperar. Não é sobre isso. A questão é, as populações que normalmente não acessam o que seriam os degraus superiores da educação têm mais dificuldade em relação à questão de prosperar na vida, como a gente fala no senso comum. Assim. Então, por isso é importante a gente retomar e continuar discutindo a legislação. E aí, um pouco da origem, do contexto histórico em relação à lei, né? Então, a lei surge a partir da luta do movimento negro, décadas, inclusive no estado de São Paulo, a atuação a partir da organização do MNU, questionando, inclusive, a visão de educação que a gente tem, assim, ainda hoje, né? Que é extremamente eurocentrada, ignorando as contribuições tanto dos povos africanos como dos povos indígenas, como a colega bem colocou. Ela vem também no escopo de reconhecimento em relação ao racismo estrutural no Brasil. Isso é importante contextualizar que em 2001 teve uma conferência organizada pela ONU, inclusive em Durban, né, lá na África do Sul, que discutiu políticas em relação ao combate ao racismo e xenofobia. A aplicação da lei surge um pouco como um desdobramento dessa articulação que não é só nacional, é uma articulação mundial em relação ao racismo no mundo, né? E aí essa questão das expressões internacionais que havia em torno da pauta. Vocês falaram que poucos conheciam, né? Então vamos olhar, fazer o cara a cara. Falei que eu acho que tem umas questões interessantes também, e que daqui surgem algumas polêmicas. Então, a lei, como o colega bem colocou, que obriga a temática da história da cultura afro-brasileira e da indígena, a partir da atualização em 2008, e aqui começa uma primeira polêmica. Normalmente, quando a gente fala da 10.639, parece que é algo à parte da legislação educacional brasileira. Mas, na realidade, a gente está falando do que seria a lei maior na educação brasileira. Que é qual? LDB. Falar de 10.639 não é falar de algo à parte, é falar da LDB. E, normalmente, essa é uma das formas, inclusive, de desvalorizar o que tem na lei. E que dá um pouco da pista do porquê não existe muita aplicação. É uma forma de descredibilizar. Tem uma outra coisa aqui, a lei, vocês percebem que ela não é tão longa, que dialoga um pouco em relação a essa situação da matemática, aplica ou não aplica. Que, deixa eu passar para cá, porque eu também não enxergo direito. Maravilha. Agora vai. Que é essa parte aqui do primeiro parágrafo. Cadê? Aqui, do segundo. Então, é importante ter a lei, a gente vai discutir,
Só que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Em especial, educação artística, de literatura e histórias brasileiras. Isso aqui dá um pano para manga, assim. E aí, tanto por conta de como ela é entendida e aplicada, e por conta da coisa anterior que a gente falou sobre o mito da democracia racial. Ali está dizendo que vai aplicar, em especial, como é que ela é entendida? Apenas. Fora disso aqui, é raro, é nada assim, que a gente consegue construir enquanto campo do conhecimento nas áreas. Então, normalmente, são as áreas que o Alex tinha falado até, aqui a gente pega só nas pedagógicas. Normalmente são essas áreas, as pedagógicas, as disciplinas de humanas, que absorvem essa demanda aqui. E aqui tem uma outra coisa também que a gente discute, que é a forma que é entendida a contribuição negra para a sociedade brasileira. Por que a definição dessas áreas? Porque é só do ponto de vista cultural, é alegórico, é folclórico. Até aí a gente admite. Mas pensar a contribuição ciência indígena, tecnologia indígena, que é isso? Isso a gente não admite. Então tem um paradigma que norteia o processo educacional e por isso também aparece ali de uma forma não tão claro, mas a forma que ela é aplicada, ela revela essa questão, né? Então, a forma que é entendida a aplicação da lei é como se ainda essa contribuição fosse periférica. Essa população contribuiu isso com alegria, com as cores, com as danças, mas produção de ciência, conhecimento e tecnologia, isso não existe. Então, a gente sabe que, às vezes, na correria, a gente não consegue acompanhar a legislação e a letra fria da lei, é chato de estar digerindo, mas é importante a gente estar observando. Assim. E esse é um dos limites, inclusive, para a aplicação no campo da matemática, porque boa parte do campo entende que é um conteúdo que não cabe. Assim. Matemática e ciência dura, inclusive ciência neutra, que é um dos balanços críticos que tem da produção do conhecimento na matemática é em relação a essa afirmação, né? Esse não é o campo para a política. Álgebra é álgebra. Esse debate aí é para esse povo de humanas. E aí, quais os desafios, né, em relação à formação do auxílio da matemática no contexto da lei? A formação na matemática, ela tem essa limitação de prática, de construção de práticas antirracistas, porque tem essa falsa ideia que a matemática seria um campo reivindicado a partir da lógica positivista neutro, né? Sem relação com questões ético-raciais. No entanto, o racismo estrutural também se manifesta nesse campo, e a aplicação da lei exige essa abordagem crítica. E aqui alguns tópicos em relação a esses limites, né? Então, falta de discussão na formação inicial, foi levantado. A matemática enquanto disciplina neutra e eurocêntrica. O racismo no ambiente escolar e suas consequências. Porque, ao falar que a gente tem dificuldade de aplicar, não significa que não existam pessoas que estão se mobilizando, tentando fazer atividades em suas instituições. Só que existe uma atmosfera também, uma estrutura, que limita a possibilidade de ampliação disso. A falta de materiais didáticos antirracistas. O colega tinha colocado, está vindo pronto. A gente faz o quê? É uma forma de não aplicação da lei, né? E a resistência à interdisciplinaridade. Isso é algo também que é uma questão não só da matemática, a gente sabe, mas nas disciplinas tidas como ciências duras, matemática, física, química, existe uma resistência maior de trabalhar alguns conteúdos por parte do campo. E aí é muito interessante esse movimento de avanço e recuo, de contradição, porque na matemática, durante esse tempo, se constituiu um campo, né? Que é o campo da etnomatemática. Vocês devem conhecer mais do que eu, inclusive, né? Então, a etnomatemática é esse campo que investiga as diferentes formas de fazer, entender e transmitir conhecimentos matemáticos em contextos culturais específicos, surgido na década ali entre 70 e 80, onde um
dos sistematizadores é o Biratan de Ambrosio, e desafia essa visão eurocêntrica de matemática. Segundo ele, a matemática não é única, universal e neutra. Ela é plural, culturalmente situada e carregada de significados sociais. Então, a partir da etnomatemática, a gente tem condição de mostrar as contribuições matemáticas da África, e sistema de numeração egípcio, geometria na arquitetura sudanesa, valoriza saberes matemáticos de matriz africana, então padrões geométricos, entrançados, capoeira, jogo de búzios, e desconstruir também a ideia de que negros indígenas não têm tradição na matemática. Tem um colega que a gente foi fazer um espaço, ele é da física, e a gente teve, né, no ano passado, em julho, agosto, um intercâmbio no continente africano, e a gente perguntou, tá, quais as referências que vocês estão utilizando? Bibliografia, de autores. E o pessoal, não, são os clássicos, então a Academia Europeia e tudo mais. A gente falou, tá, mas antes de sistematizarem a lei da gravidade, aqui as coisas andavam voando assim, no espaço, porque isso é uma provocação que vem com o argumento da etnomatemática, né? Então, nos diversos espaços de produção de vida, existiu produção de conhecimento. Antes, inclusive, de alguém falar, isso aqui fui eu que inventei. Porque, normalmente, parte das invenções e construção de conceito são sistematizações de elaborações coletivas. Apesar da tradição educacional a gente achar que, não, ele estava lá, ó, ele sozinho, sentado, caiu a maçã caiu, é dele, é um dom. Não, existia um conjunto de acúmulos anteriores que permitiram a sistematização de alguns conhecimentos. E na matemática não é diferente. A diferença que tem é que, muitas vezes, já existia, inclusive, conceito formulado por alguém lá e que não foi, inclusive, creditado a ele a produção daquilo. Então, acho que parte do que a etnomatemática provoca é essa questão de revisitar, inclusive, tradições. Será que na tradição indígena não tem uma forma de sistematização que dá conta de problemas que têm que ser elaborados aqui? Será que a tradição quilombola não tem? O pessoal da arquitetura de São Paulo está fazendo um trabalho ali na região, e parte, inclusive, do acúmulo que eles têm sistematizado é a partir do que os quilombolas produzem. Assim. Os trabalhos que os estudantes têm apresentado. Será que isso não é um espaço de produção de ciência, tecnologia, de conhecimento? Porque a gente não consegue fazer isso de uma forma generalizada. E aí, o que seria a etnomatemática na prática? Né? São exemplos de formas de trabalhar. Então, em relação ao contexto geral da matemática, debate em relação à produção do saber matemático. A arte indígena, então tem a questão dos padrões geométricos, a capoeira, então a questão da rítmica, movimentos circulares. O jogo da mancala, inclusive vi que teve oficina de mancala aqui. Isso foi uma coisa curiosa dessa experiência em África, assim. Que a gente tem um padrão de mancala, acho que até com 10 casas, se não me engano, né? 12? Isso. E aí a gente foi com uma colega, que é professora de matemática daqui, fazer uma visita numa comunidade no interior. Nossa, esqueci o nome da cidade. Enfim, e o pessoal joga mancala na porta, assim, né? Eles tinham estrutura e eram com 20 e tantos quadros para jogar. Tem os tiozinhos conversando, tomando um café ali, pá. E aí ela, posso jogar? Pessoal, pode. Ela, como assim? E ficou se batendo. E ela ficou olhando, observando e não conseguia. Porque isso também faz parte um pouco dessa discussão, é que a imagem que a gente tem do continente ainda hoje é como se só houvesse precariedade. O pessoal lá mal sabe ler e escrever. E não. É o contrário disso. Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente voltou pensando muito. O pessoal fala 5, 6, 7 línguas. O pensamento matemático é extremamente elaborado. Tipo, é isso. Isso é o pessoal senhorzinho, brincando. Ali é o lazer. Entende? Então, o que a gente joga aqui como se fosse mais avançado, na realidade, é como se fosse principiante, assim, porque é produzido no continente. E as variações que eles fazem também. Então, com a mancala, a questão da estratégia de contagem, a arquitetura de quilombos, técnicas de construção, a culinária afro-brasileira,
a proporção de medidas, então são formas. Assim, não tem isso de que na matemática não cabe, não dá para trabalhar. E tem muita coisa produzida. Pode estar não sistematizada, e aí dado nome a alguém que fez, mas tem muita coisa produzida. Vários povos e etnias constroem esse processo. E aí é interessante essa discussão da etnomatemática, porque provoca um pouco esse debate em relação ao argumento da transversalidade e transdisciplinaridade. E aí por quê? A gente tem vários conceitos, vários autores que trabalham com isso, né? O Guattari, sou péssimo de nomes de pessoas, autores de fora, né? Que é um que referencia muito a questão da transversalidade, tá na BNCC, na transdisciplinaridade, tem o Mohan também, que é uma das referências. E aí qual é a questão ali, né? Qual é o argumento que é apresentado? Então, a transversalidade seria essa questão dos temas que perpassam as áreas, como a relação étnico-racial, a diversidade, nas disciplinas, mas mantém a estrutura disciplinar ainda, né? Enriquece com essa perspectiva crítica, mas é como se fosse um diálogo, mas mantendo as bases e fundamentos daquele campo. Então, na transversalidade, né, trabalha com problemas contextualizados, pode trabalhar com datas comemorativas, uso de materiais, trabalho com estatísticas e diálogos com outras disciplinas. No caso da transdisciplinaridade, existe uma questão de rever, inclusive, as bases conceituais. É como se fosse uma possibilidade de construção de uma nova síntese de campos, e não do lugar de 1 mais 1 no formal. É de rever, de fato, o que fundamenta cada campo desse. Então, vai além da integração das disciplinas, cria uma abordagem que é holística, em que o conhecimento é construído com base em problemas reais, vivências e múltiplas da forma de saber. E pode ser trabalhado como? Então, projetos de investigação integrados, a questão da etnomatemática como abordagem, aulas abertas e trabalhando as vivências aí, com o mestre, trazendo a comunidade, e narrativas e construção de histórias, uso de contos como ponto de partida para a situação, problemas matemáticos. Esses conceitos são fundamentais e estão constantemente sendo discutidos, inclusive entre a gente, assim, né? É interdisciplinar, é transdisciplinar, é multi, mas a questão toda é como a gente constrói essa perspectiva de integração com os outros campos, ou inclusive com nossa área, porque dentro das áreas a gente é multifacetado, né? A gente tem diversas linhas. Que de forma a gente está dialogando e construindo sínteses. E isso é uma provocação interessante, inclusive na rede, né? A gente está num espaço que se propõe a fazer formação integral. A gente diz isso aí, ó, é unilateral, é politécnico, qual? Porque assim, a gente não pode dizer que não tem integração. Tem. Pode ser a integração formal, pragmática, a gente pode até nomear assim. Em diversos casos, é assim que é feito. Mas será que a gente consegue, a gente está construindo um caminho de fato para essa politecnia, homolateralidade que a gente reivindica? Isso aí é algo para a gente estar repensando. E para fechar essa primeira parte, antes da gente abrir para mais discussão, eu queria trazer o Milton Santos, não sei se vocês conhecem ele. Conhece? Quem conhece o Milton Santos? 1, 2, 3. Aí, é mais ou menos a proporção das pessoas que conheciam a legislação, assim. Milton Santos, ele é um geógrafo baiano, referência nacional para várias discussões. Se não me engano, ele foi Nobel, e ele é pouco trabalhado. Tipo, eu sou de Salvador, na minha educação básica, eu não aprendi sobre Milton Santos. Vinha aprender Milton Santos na universidade. Inclusive, morei no bairro que ele morou. A gente não tem referência. Assim. O peso que ele tem no bairro, acho que agora, nos últimos 10 anos, que começaram a retomar, construir imagens, grafites dele lá. Então, a gente não tem referência disso. Por uma reivindicação externa em relação a ele. Ele tem vários conceitos que são do campo da geografia humanas ali, às vezes físico, mas que, no meu entendimento, eles também servem para os outros campos. E aí, foi curioso que quando a Bia falou,
você topa fazer espaço lá na matemática e tudo mais. Eu estou em casa de noite, aí passou uma postagem sobre Milton Santos, e com um conceito, inclusive, que eu não conhecia, assim, que é o conceito de rugosidade, né? E esses dois conceitos que eu trago dele, que é a questão do espaço geográfico, né? Que, como construção social, que ele coloca que isso que a gente vive Só vou avisar vocês, gente, que a gente, então, queria agradecer ao professor pela palestra. E eu vou estar abrindo agora, a gente vai estar abrindo para perguntas, questionamentos, tá bom? Como aqui primeiro já tem o Matheus. Bom dia, primeiramente, eu sou o Matheus, sou professor de matemática, me formei aqui no IFE. E pela minha experiência até agora, né, estou dando aula desde 2021, então estou com pouca experiência, mas ainda a minha questão que eu vejo, além do que já foi pontuado, de que a gente só valoriza esses conhecimentos que são produzidos, né, lá na região da Europa, né, que a gente valoriza demais o que veio de lá, eu acho que a gente às vezes trata muito os conhecimentos indígenas e produzidos pela comunidade negra como se fossem só eventos. Então é por acaso, né? Olha, sem querer, eles foram lá e descobriram um trançado que tem conhecimentos, só que eles não sabem. Então, a gente, até quando apresenta o conceito indígena, a gente usa como base para explicar o conceito da Europa. Então, eu acho que a gente trata muito isso como se eles não tivessem rigor, não tivessem descobertas, não produzissem mesmo ciência. E aí, a minha pergunta é como que a gente pode começar a mudar isso? Você tem alguma sugestão? Porque eu confesso que eu fico pensando e eu não tenho uma solução para esse problema, nem tipo um primeiro passo. E isso é uma coisa que me preocupa, porque eu fico pensando até na minha prática. Então, toda vez que eu cito algo, é sempre tipo efeito de curiosidade, ou então
não é algo natural. Enquanto, por exemplo, se eu for ensinar o Teorema de Pitágoras, é natural chamar de Teorema de Pitágoras. Sabe? Só que tem outros cientistas que já descobriram esses conceitos antes, e a gente finge que não. Então, né, como que seria uma ação que eu poderia pensar para começar a tratar essa ciência que veio de outros lugares como ciência mesmo, e não só como uma descoberta por acaso? Fazer assim. Pode, vai. Eu acho fundamental, assim, essa reflexão. E não tem como ter o que seria uma resposta absoluta, porque são vários movimentos, né? Um deles é visibilizar. Acho que a primeira coisa a se fazer, né? Se a gente conhece teorias e conceitos que são elaborados por outros autores, outros povos, eu acho que é um dever, assim, inclusive, pelo que está na lei, visibilizar. Acreditar essas pessoas. E não no sentido meramente de em oposição a, mas é uma forma de demonstrar o caminho que a gente percorreu, inclusive enquanto humanidade, para chegar à sistematização de alguns conteúdos, né? E por que eu acho que não tem uma resposta só? Porque eu falo que são vários movimentos. Você falou da tradição indígena. Por exemplo, eu não... tenho, como todo mundo tem na família, alguma relação indígena, mas eu não sou indígena. E aí tem um limite em relação ao que eu consigo dar conta. Isso não me isenta de ter que fazer. Só que acho que uma das tarefas da gente é servir de ponto de apoio também para esse grupo em relação às ações que elas têm feito. Assim. De primeira, quando você começou a falar, me veio na cabeça a organização da etnia Tuxá. Não sei se vocês conhecem. Tuxá, que é da região ali, norte de Juazeiro, se eu não me engano, ali, eles ficam. Que eles discutem na comunidade quem vai para a escolarização, que seria fora da aldeia ou não. E tem a história de um professor, que ele é professor da Universidade Federal da Bahia, que foi o caminho dele, assim, né? Que ele contou no ENEAB. Eles discutiram, ele vai para a universidade, foi para a universidade, voltou, eles discutiram na comunidade. Tipo, fica aqui ou vai para lá tentar abrir mais portas. E o pessoal, não, você tem que ir para lá. E aí ele foi, conseguiu fazer mestrado, conseguiu fazer o doutorado. Então, é um indígena docente, inclusive o primeiro na instituição, e tem quebrado essas barreiras, tem feito essas provocações. Óbvio que tem outros atores e atrizes ali, mas a centralidade do enfrentamento, quem tem comprado nessas questões, seria ele. E o que desdobra disso? Quando tem uma confluência desse conjunto de atores e atrizes. A Universidade Federal da Bahia, agora, tem um edital que, inclusive, se a gente ouve, a gente acha que é uma coisa ruim, em relação ao Notório Saber. Porque o Notório Saber foi utilizado nos últimos tempos como outra perspectiva, né? Só que para a carreira docente, inclusive, o Notório Saber, ele está ali implícito na progressão por tempo, né? Porque o tempo que a gente passa, a gente acumula mais. Mas para as pessoas das comunidades e de grupos. Então, por exemplo, abriram disciplinas ligadas à tradição indígena, à tradição negra, à tradição quilombola. E quem leciona são esses atores e atrizes dos movimentos. A partir do edital que é construído numa lógica a atender as demandas dos movimentos, mas não mais a universidade criando projeto, vai para a comunidade, captura, inclusive, parte daquilo que está sistematizado. Aí eu, por exemplo, vou lá, coloco meu nome ou não. Isso é uma produção minha. Então eu ganho visibilidade a partir disso. Então o movimento que as comunidades têm feito, algumas delas, cito a Tuxá porque é a primeira que vem em mente, é fazer esse processo de entrar e eles disputarem. Aí, por exemplo, aqui na instituição a gente não tem vestibular indígena. A gente tem a cota para indígena. A gente não tem um processo que seja alinhado a o que seria a tradição indígena. Outras instituições fazem. Talvez fosse uma provocação a ser feita. Fora do Abril, trabalhar com tradição indígena é raro também na instituição. É uma outra provocação que a gente pode fazer, tá? Porque não tem. Mas eu acho que é isso. E a gente conseguir referenciar, a partir do momento que a gente trabalha, deixando claro de onde é que vem, quais são os povos que trabalham com aquilo, ao mesmo tempo que a gente tenta servir de ponto de apoio para esses atores que estão em movimento.
Acho que é um caminho que a gente tem, assim. Bom dia. Vou ficar de pé um pouquinho? Bom, eu me chamo Eleni, sou da turma de pós-graduação do ensino da matemática nos anos iniciais. E eu sou indígena, sou descendente. Através do IFAM, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eu estou há pouco tempo em São Paulo, mas e eu já sofri muito com na pele a questão de ser indígena, de ter o cabelo liso, inclusive essa semana, alguns alunos me falaram, professora, eu que você é índia? Eu falei, sou, mas tentei até cortar o assunto, porque a gente não estava preparados para essa questão. Então, como foi falado ainda há pouco, a questão do indígena, a questão do negro, só em determinadas situações do livro, está tudo claro. É difícil. Então, é tipo assim, vamos fazer um movimento cívico, uma hora cívica, mas só vão os alunos que estão ali daquele grupo da história, da geografia e os demais. Não está faltando isso também. Hoje, dia 10 de maio, é comemorado no município. Comemorado não é uma maneira de falar. No município de Mariporã existe a lei que institui o dia da conscientização da pessoa com lupus. Né? Então, eu estive em São Paulo, fui diagnosticada com essa doença, e eu sofri muito por causa dos recursos, mas eu fui atrás de apoio dos nossos governantes. Né? Mas por que não tem uma lei, por que a saúde não para? Então, eu fui atrás e hoje o município de Mariporã tem essa lei, hoje está sendo comemorado lá. Se vocês passarem por Mariporã, existem alguns momentos na cidade que tem a cor lilás, refere-se a essa lei, tem mais outras duas leis também. Então, eu, como indígena, eu posso dizer que eu estou tentando fazer minha parte, contribuindo para uma sociedade que não me reconhece, não sabe quem eu sou. Mas se você passar em Mariporã, logo ali depois do pedágio, tem uma Bíblia e embaixo pintado de lilás. Quando passar em Galenária, ele falou sobre isso. Então, não existe esse reconhecimento. Não tem o meu nome lá, mas eu sei que fui eu que fui atrás, eu lutei por isso. E sou uma pessoa que luta por essa questão, por essa causa. Estou conhecendo isso agora também, do Instituto Filial, a gente já tem planos para uma palestra. E eu só queria falar sobre isso. Muito obrigado. É bem, só para um comentário rápido, assim, acho que é bem isso, assim, dialoga, tá vendo? A gente está querendo, e a gente faz o quê? É isso. A gente vem de uma tradição ainda de tutelar alguns movimentos. E aí, tanto o movimento negro, indígena, quilombola, que é a tradição que tenta romper. E eles estão em luta, a gente está em luta, há muito tempo, assim. Então, há muito tempo produzindo alternativas. E aí eu acho que é isso. Colar nessas ações eu acho muito importante. Entender, ver um ponto de apoio, inclusive, para continuar dialogando, mas foi como você mesmo falou. As pessoas até acham que pode ser uma produção de tal povo, mas ficam colocando outros nomes, né? Que é a questão, como você falou isso, me veio a coisa das pirâmides, né? Isso é um absurdo que é engraçado, mas revolta, assim. Né? Normalmente a construção das pirâmides é atribuída a quem? Não, mas quem constrói assim, no senso comum, popularmente? O que é divulgado? Não. ETs. Porque hoje... Exato.
ao eu não conseguir explicar como aquilo é produzido, porque até hoje tem uma dificuldade em relação a acompanhar o que foi o processo de produção. Ah, não, já que eu não consigo, que sou a referência. Isso. Isso. Porque se fosse um conhecimento que eles conseguissem sistematizar e se apropriar, aí seria uma produção do homem branco. Como não conseguiu, é com o GT. Da mesma forma, a relação do conhecimento dos indígenas. A produção indígena é secular, assim. E por quê isso não é apropriado da forma adequada? Sabe como é apropriada? É pirataria, biopirataria, né? Porque as empresas de fora vêm, capturam alguns elementos que são produzidos ali naquela cultura, patenteiam, e aí, a partir disso, é apropriado. Agora, de atribuir a determinada população a produção daquilo, não é o que ocorre. Você tocou no ponto-chave, onde eu estava querendo chegar. O raciocínio é justamente esse. Muito antes dos grandes sábios, dos grandes pensadores, já existia a matemática, essa etnomatemática que hoje, né, foi criada, essa nova nomenclatura. Mas a matemática é muito bem clara nas pirâmides aqui no Rio, na América do Sul, outras construções também na Ásia Menor, no Extremo Oriente. Mas algumas pessoas se apoderaram disso, né? Inclusive Pitágoras, né? Sabe-se pouco sobre a vida dele, mas sabe-se que ele viajou durante muitos e muitos anos à procura de saber, né? E que o próprio teorema, né, não é algo dele, são só especulações, são coisas que a gente deve levar em consideração. Por quê? Porque é simples. Se é um negócio que existia há milhares de anos da própria existência do Pitágoras, é fácil deduzir que ele copiou ou que ele se apropriou, né? Assim como outros grandes pensadores europeus e outros grandes matemáticos europeus. Então, quando a gente pensa na etnomatemática, eu acho que, inserindo aí e fazendo aqui uma crítica bem contundente à Lei 10.639, que eu acho que é aquele textozinho ali de artes, história, limita muito e fica pejorativo até, né? Eu acredito que existem formas da gente não provar, eu acho que, mas abstrair raciocínios, levantar raciocínios para os alunos, principalmente a essa questão de etnia, quando a gente, tratando dentro de sala de aula dessas diferenças, a gente fazer com que eles pensem e tenham certeza de que a humanidade, o desenvolvimento da humanidade dependeu muito do que os pretos, os índios, as outras diversas culturas espalhadas pelo mundo afora, foram importantes para a construção do saber de hoje, do que a gente conhece hoje e do que a gente aprende hoje. Mas, infelizmente, eu acho fácil falar o teorema de Pitágoras, sabe? Eu acho fácil falar algumas coisas que, com certeza, vieram muito bem antes dessas pessoas, sabe? Eu acho que é aí que está a questão da etnomatemática, o conhecimento dentro da sua própria comunidade, é aquele pessoal da área civil, de construção civil, é o pessoal que faz artesanato, como fazer artesanato. Aquela arte envolve tanta matemática, né? A arte de construir, de fazer um telhado, envolve tanta matemática, né?
Então, assim, vale a pena, eu acho que é um negócio que tem que ser trabalhado e estudado muito dentro de sala de aula. Era isso que eu queria falar. Eu só peguei o gancho do que você começou. Uma outra coisa que eu acho que também precisa, né, para uma implementação melhor dessa questão da lei, é pensar algumas políticas públicas relacionadas, por exemplo, à avaliação. Né? Então, a gente tem o professor Luana aqui que entende de avaliação, mas, por exemplo, né, infelizmente, as avaliações externas é o que dita o nosso trabalho dentro da educação básica. Né? Quando a gente pensa no currículo, nos materiais que a gente recebe para poder dar as nossas aulas, eles estão extremamente articulados com o que vai ser avaliado no final do bimestre. Então, em São Paulo, a gente tem a prova paulista e ela vem em cima disso. E o nosso tempo para trabalhar determinados assuntos é extremamente curto. Então, né, por exemplo, nossa, eu vou trabalhar sistema de numeração com o sexto ano. Aí, né, no material, só tem o sistema romano e indo-arábico, no máximo um sistema maia. Mas se eu quiser trabalhar alguma outra coisa, se eu quiser trazer uma outra cultura, eu não tenho tempo. E isso não estará articulado com a avaliação. Então, eu acho que precisa também de uma política pensando em articular isso. Então, por exemplo, né, até a Renê comentou aqui comigo, não, mas será que vai ser cobrado depois isso, mais para frente? Porque é isso que vai estimular, né? Infelizmente, só vai ser trabalhado na sala de aula ou só vai ser estudado a fundo aquilo que vai ser cobrado depois. Tanto que hoje, o movimento dos próprios estudantes é, professor, para que eu vou usar isso? Vai cair na prova? Exatamente. Vai cair na prova? Se não vai cair na prova, não quero saber. E às vezes a gente precisa desse movimento também, né? Aliado de quem está preparando essas avaliações, desse movimento de, por exemplo, eu vou cobrar esse conhecimento diferente, né? Essa contribuição dos povos indígenas, a contribuição dos povos pretos, das culturas de matriz africana. Como é que a gente pode fazer isso para articular? Porque aí sim a gente vai ter um norte melhor para trabalhar isso. E infelizmente, né, na forma como estamos caminhando, não vejo tanta perspectiva para isso acontecer. Mas eu acho que esse seria um ponto de partida fundamental para a gente conseguir trabalhar e efetivamente, sabe, ter o cumprimento dessa lei. Agora tem, porque isso faz parte. Aí os materiais vão vir articulados, os professores vão estar com mais formação sobre isso, porque assim, até tem ações, né? Então a gente tem que fazer uma formação online toda semana. Quem trabalha na rede estadual sabe que chama planejamento de aula, né? Mudou o nome esse ano. E aí tem uma área que é sobre, por exemplo, educação antirracista ou temas transversais, que vai falar sobre esses assuntos diversos. Só que a gente só tem que cumprir 2 por semana. Aí, por exemplo, de matemática já tem um para cada série. Aí vai ficar a cargo do professor. Então eles disponibilizei para você. Agora você que se vire. Mas eles põem essas ações, mas falta ainda essa articulação com o geral, né, do nosso trabalho, para não ficar só jogado lá. Então, só uma pontuação aí do que eu vejo na minha prática também com relação a isso. Mas dentro do nosso espaço, das nossas intenções também vai ser esse funcionamento dentro da sala de aula, para conseguir fazer de fato essa transformação.
especialidade de uma lei, né, que estaria legislando, eu sou professor missionário, eu vejo missionário sim. Mas a gente tem que entender como esse histórico, né, o gráfico dos princípios da lei, são direitos importantes da gente, acho que é questionável, né? Tentando entrar nessa roda e jogar, eu acho que é isso que política no país. Faz uma política favorável ao suicídio, né? O racismo, é isso. A gente não consegue, às vezes, uma esperança, mas às vezes ela é bonita a pouco tempo. Só jogar rapidinho. Pode ser? Só para não perder o... Oi. Não, acho que essa problematização da Bia é fundamental. E aí por quê? Se a gente for retomar o início da luta pela implementação da lei, não era só 10.639 que estava na roda. Era uma luta do início da luta da política de cotas no Brasil. Porque apesar da gente ter a lei federal só em 2012, as instituições começaram a discutir isso antes, algumas implementaram antes. Tem até um documentário muito interessante, Raça Humana, se vocês puderem assistir, que dialoga um pouco sobre isso. E o Paulo Paim, ele mesmo fala, foi uma estratégia separar a 10.639, por exemplo, da política de cotas, porque a gente sabe que se colocar junto, a gente poderia perder as duas. Então, parte, inclusive, dos limites que tem, é exatamente por isso. Contexto, início dos anos 2000, é porque hoje a gente pensa que está mais tranquilo. Como é que as pessoas não aceitam cotas? Não. Assistam esse documentário que a gente vai ouvir coisas que a gente fica estarrecido, assim, mas que dá uma contextualizada muito boa nessa questão. E dialogando com essa questão também da política pública, da disputa no Estado, está no mesmo bojo, assim. Por quê? Eu tenho um problema com a coisa do transversal. E aí por quê? A gente normalmente trata essas questões como são transversais, passam na formação. E aí parece que, em momentos, isso aparece, né? Tem preto, tem mulheres, tem... Não. Essas coisas são estruturais na realidade. Por exemplo, eu não me torno homem negro quando sofro racismo, necessariamente. Só. Teve uma ação racista comigo, agora eu sou negro. Não. E a gente lida no cotidiano, a gente lida com essa diversidade de mulheres, homens, negros, indígenas. Então, a forma que está organizado ainda é numa lógica como se fosse todo mundo abstrato. Abstrato, pessoas brancas. Então, a gente tem que fazer essa disputa. E aí por quê? Porque normalmente, quando viraliza, vamos dizer, quando entra no hype, tipo, apareceu no Enem, aí parece que essas coisas têm valor. Só que o que é que também está ali de fundo? Porque no cotidiano parece que não é importante, quando entra no Enem tem. É também a concepção em relação a esse conteúdo ser conhecimento. Não ser só distração, não ser só momento cultural, eu estou ouvindo isso, mas hoje eu não quero tirar foto com o cocá indígena, como fazem de forma muito estereotipada, ou vestido de capoeira, ou fazendo blackface, como muita gente ainda faz. Tipo, tratam ainda esses conteúdos como se fosse algo que passam. E não, eles estruturam, até porque todo o processo de organização, sistematização e produção desses conhecimentos e saberes são feitos por essas pessoas, por esses sujeitos. Isso. Como se fosse um... não, é um elogio, assim, é uma reivindicação. Não, assim. Isso. Raça humana. Que ele é uma sistematização ali do processo na UNB, mas dialogando, inclusive, com a implementação da 10.639. Então, é uma tensão que a gente tem que fazer cotidianamente. Falando em política pública, por exemplo, para não achar que os absurdos estão só nas outras redes, né? Tipo, a lei é de 2012, a lei de cotas. Aqui no IFE, a gente só tem a primeira banca, que é para verificar se, de fato, as pessoas que estão entrando são sujeitos de direito, 2023, na educação básica. E a primeira banca que a gente vai ter no ensino superior é esse ano, agora no meio do ano. Então, esse processo de tensões e disputas está dado, assim. Não é algo também, a gente garantiu a lei, agora a gente pode relaxar que as coisas vão dar. Não, é o tempo todo. Até porque tem esse movimento de avanços e recursos, ou implementações de uma forma não tão adequada.
Só que o campo, ele é muito amplo, assim, dá para fazer muita coisa para não justificar, não consigo fazer porque não tenho instrumentos, ferramentas. Por exemplo, eu posso não ter ferramenta nenhuma para trabalhar os conteúdos da matemática e tudo mais. Eu vou organizar o material didático. Qual é a representação simbólica das pessoas que estão ali? Eu até ia trazer esse material, porque eu estava procurando livros didáticos de matemática para olhar quem são as pessoas que aparecem. E aí, como eu morei um tempo no Paraná, eu falei, vou pegar do Paraná, que eu sei que na educação física, pelo menos, é um material que é referência nacional, assim, é bom. E aí, quando eu peguei da matemática, eu só vi pessoas brancas. Tipo, isso é uma dimensão pequena do ponto de vista do trabalho do profissional em organizar e colocar ali, né? Não é nem isso, um conhecimento muito aprofundado, né, de matemática que a gente está cobrando. Tipo, o básico, dá para fazer. Então, tem ainda pais que reclamam. Então, a gente teve um caso na escola, uma escola particular que eu trabalho, uma escola super pequena, mas extremamente ainda elitizada nesse sentido da cultura. E aí, lá eles questionaram, por exemplo, a direção da escola, como que o material vem e esses personagens aqui, como que eu vou saber qual é o menino, qual é a menina? Então, isso era uma questão. Como que eu vou saber, como que meu filho vai ver isso daqui, o personagem com o cabelo todo pro alto vai achar que isso é normal? E, né, eu comentei na oficina ontem, né, que, por exemplo, eu sou professor com a pele mais escura da escola. E eu nem tenho a pele tão escura assim, né? Sou uma pessoa negra de pele clara, tem muitos tons acima do meu e mesmo assim não tem essa representatividade na escola. E eu lembro de uma reunião de pais, onde eu fui, a primeira reunião que eu fui, e aí depois, num outro momento, os alunos vieram falar assim para mim, não, porque os meus pais falaram assim que, nossa, professor de matemática, ele é estiloso, né? Cabelo diferente. E aí são comentários porque realmente está atrelado no que você falou, são coisas simples, mas que ainda estão presentes, bem presentes dentro da cultura onde você está inserido, né? Então, acontece ainda com frequência. É mais comum do que parece, né? Alô, ei. Eu estava pensando, né, enquanto estava ouvindo as falas, fui pensando em algumas coisas, né? Essa questão, por exemplo, do conteúdo, né, os conteúdos afro-brasileiros e indígenas serem como transversais, né? E também pensando no que o Matheus falou, né? Eu penso que, né, uma mudança talvez só vá ocorrer quando os conteúdos estiverem no currículo, de fato, né? Porque a avaliação ela acaba estando conectada ao currículo, né, inevitavelmente. Então, a partir do momento que estiver explicitado, olha, no currículo, né, tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo, aí me parece que é aí que, né, os materiais didáticos serão produzidos, as avaliações serão feitas, incluindo, levando em consideração, né, esses conteúdos, porque senão, às vezes, a realidade é muito essa mesmo, né? É muito conteúdo e pouco tempo, ainda mais com a reforma do ensino médio, que diminuiu a carga horária, a gente tem cada vez menos tempo para trabalhar matemática, as aulas, né, foram reduzidas e o conteúdo continua igual, e aí às vezes dá a impressão que é o professor que, né, acaba recaindo muito sobre o professor, né? A responsabilidade é do professor que não faz, o professor que não pensa, o professor, né? Então, por isso que não tem jeito, acaba sendo uma coisa muito coletiva mesmo, né? Porque sozinho é difícil, ele pode até conseguir fazer de forma, né, com muita resistência, com muita, né, persistência, mas eu penso mesmo que não tem muito outro caminho, né, a não ser a questão coletiva e a luta por, em algum momento, né, inserir isso oficialmente nos currículos, né, porque se às vezes fica transversal, é o que o professor falou, né, é uma coisa que passa, é uma coisa que não é
levada tão a sério, é uma coisa acessória, né? Então, eu estava pensando muito nessas questões. Acho que é uma trincheira também, assim, a disputa do currículo, apesar da gente questionar o que de fato é o currículo, assim, né? Porque o currículo, apesar de ser também o que a gente escreveu ali do PPC, carga horária e tudo mais, ele é para além disso, assim, na instituição, né? E talvez fazer a trincheira de explorar no currículo a importância disso, mas explorar esses outros espaços também seja um caminho. Você estava falando, eu lembrei, quando eu fiz educação física, a gente tem capoeira como disciplina, por exemplo. E a gente tinha colegas evangélicos na turma que não faziam. Eles ficavam sentados e faziam um relatório. E aí a gente tem relatos em outros locais do Brasil de dificuldade de trabalhar com alguns conteúdos em relação às tradições, principalmente religiosas, de matriz afro-brasileira, porque as famílias não querem. Então, mesmo a gente vencendo a barreira do currículo, aquela trincheira, a gente vai ter que lidar com esse outro problema, assim, e que está cada vez, acho que crescente. Lá no campus a gente teve isso. A aula de educação física também teve 2 famílias que foram lá. Minha filha não vai fazer esse movimento. Isso é coisa do demônio. E a instituição tem que se deparar, mesmo sendo um conteúdo que está previsto ali. A instituição tem que... Não, é isso também. Mas a instituição tem que se preparar para esses movimentos que estão ocorrendo, assim. Então, eu diria que sim e talvez não. Sim, porque, para mim, é fundamental a gente ampliar a discussão sobre esses conteúdos. Quando a gente discute a questão racial, negra, a questão indígena, não é que a gente não queira que as outras expressões de produção de vida sejam representadas. A gente está dizendo que essas outras representações também fazem parte do que é a diversidade que a gente tem em relação à população. Só que, apesar de fazer parte, não está sendo contemplado. Nisso eu concordo. Só que tem uma outra coisa que é pessoas, mesmo com conteúdo, que divergem sobre isso. Que aí teria que ter uma outra instância para tratar dessa situação. Exemplo, a questão do conteúdo lá. A família da estudante foi lá porque não quer que faça conteúdo. E aí tem uma relação do que a família acha que é autonomia em relação à tutela dos estudantes, mas ele não está ali professando. Ele está ali a partir de uma lógica da legislação educacional, no espaço laico, garantindo conteúdo. Se a família assumir, minha filha não vai ter esse conteúdo, aí vai ter que, a instituição tem que dar a nota que tem que dar e dar o que seria os desdobramentos. Diálogo com o conselho tutelar e coisas do tipo. O que não dá é, a partir da minha perspectiva religiosa, política, individual, achar que eu posso tensionar a instituição para descumprir a lei. Isso aí que não pode, assim. Exatamente. Não é um conteúdo. Então quer dizer que é tranquilo na hora que for trabalhar, não pode acessar isso. Então, eu acho que as duas coisas, os dois movimentos existem. Sim, fundamental. Expandir a discussão o máximo que a gente puder, nos máximos espaços. Isso. Uhum. Não, mas é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atentos que tem essa outra dimensão. E aí eu falo isso porque, quando a gente discute o racismo, e como combater, como prevenir, esse debate se apresenta. Fez porque não conhecia. Só que o argumento do fez porque não conhecia, para essas pessoas que cometem um crime, normalmente é como se fosse o argumento padrão. E nunca conhece, mesmo cometendo crime diversas vezes. Assim. Então, enfim, as duas dimensões fazem parte, de fato. Assim.
pessoal. Ai, meu Deus, derrubei um negócio. A gente vai dar só uma paradinha agora, por conta dos horários, porque a gente vai ter uma apresentação também cultural de dança do Anderson, que ele vai fazer pra gente. Então, seria legal que a gente, todo mundo, né, com o pessoal aqui, conseguisse prestigiar esse momento. Então, agora eu vou chamar o Anderson para fazer a apresentação pra gente. E aí, posteriormente, se possível, peço que todo mundo continue aqui, que aí a gente vai fazer um sorteio. Perfeito? Muito obrigado.
Ele é aluno do técnico integrado em mecânica, ele está na 3ª série, né? 3ª série aqui aqui do próprio campus do Instituto, tá? E queria agradecer ao Gilmar pela apresentação incrível, por todas essas informações, por todos esses debates que foram gerados, esses questionamentos e essas reflexões, inclusive, do que nós temos na nossa sociedade e, inclusive, do que precisa ainda ser debatido, do que precisa ser trabalhado, de como podemos, inclusive, trabalhar. E tenho aqui uma lembrancinha do Instituto para você. E a gente vamos ter que mudar a dinâmica, mas do sorteio vamos sortear alguns números, né, igual foi nos demais dias. E aí, assim, tem a listinha de presença. Como que vai funcionar, né? Vamos sortear um número, tem a listinha de presença, eu chamo o nome e aí vem aqui na frente. Perfeito? Ok. Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que sortear com 70 números. Dá. Essa nenhuma tem. Então, primeiro número sorteado, 66. Deixa eu falar. 63. 63. É? Foi 74. Hã? Mais um? 74. É, 71? Tá. Se fosse aí. Não sei, não tem ninguém nessa questão de 63. Então pode sortear mais um, porque tá meio fora de ordem, né? 55. Não. Aqui também não, né? 54. Depois vai para 68. Essa é culpa da Maria. A gente não tem 55. Vamos mais um, então. 78. É, Cris. Então, nosso primeiro nome sorteado é Cristiane Aparecida. Aí você me complicou, Cris, que seu sobrenome é aqui. Amatucci. Perfeito. Então, vamos lá, Cris. Então, Cris, pode ser. Pode ser. Ó, primeiro. Mais um flash. 30. Ó, agora o próximo, a Renê. Um dos dois. Um só, né, Cris? Ah, não sei, Cris. Não, Cris. Ó, depois da Renê. 51. Olha também, então. Elenir. Vamos para a foto. Vai lá, primeira foto. Professor, vem, Marina. Vamos, Marina, tirar uma foto, vem. Então vai, Marina. Pode ser, eu já tira junto aí todo mundo com a Marina. Ah, tira. Quer sortear todo mundo e depois tirar uma foto única? Hã? Quer sortear todo mundo e tirar foto única? Depois já faz. Meu Deus.
52 não tem. Tem 39. Meu Deus, olha aqui, 39. Lindalfa. Vê se tem mais alguma. Mas às vezes não tem 39, mais alguma aqui, ó. Tamires Aparecida Honório da Silva. A Honório é outra pra mim. E tem mais um, tem o Galco. Também tem outra. Tem o Galco. Gente, eu não sei o que aconteceu na lista aqui, mas tem 3,39. O segundo é o Glauco. Não, tem 59. 59 Não, 59 não tem, eu acho. Pode escolher o quarto celular também. Então, os dois aí são brindes. O pessoal quer livro. O pessoal quer ler, Rodrigo. Ó. Tchau. Pode. 35. Eu tenho a impressão que vai ter mais de um. Victor.